E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo tem como ideia falar um pouco sobre o elenco do Cruzeiro. Desde o início dessa temporada, muitas vezes eu vejo comentários aí de alguns inscritos falando que não conhecem o elenco, quem é esse camarada, de onde que ele veio, por que que ele chegou no Cruzeiro. Então a ideia desse vídeo é realmente passar uma apresentação bem breve aí de cada elemento do Cruzeiro, com informações básicas, tá? Clubes anteriores, altura, idade, esse tipo de coisa sim. É sempre importante ressaltar que o elenco do Cruzeiro deve ser muito modificado durante a temporada. Tô fazendo esse vídeo aqui no dia 22 de fevereiro, então essa é a situação do plantel do Cruzeiro nesse momento. Antes de partir para o campinho com as informações de fato, eu lembro que esse vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. É totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo. Pois bem, esse daqui é o elenco do Cruzeiro que está atualmente trabalhando lá na Toca da Raposa com o técnico Adilson Batista. Aí os três goleiros, Fábio, Vitor Eudes e Vinícius, são 5 opções de zagueiro, né? Kaká e Léo titulares, o Edu, que pode jogar como zagueiro, eventualmente como volante, Arthur e Paulo, Edilson e Valdir para a direita, João Lucas e Rafael Santos para a esquerda. Na função de meio campo a gente tem 3 volantes, né? Adriano, Machado, Pedro Bicalho, Jadson e Macton, e várias opções aqui meio atacantes. Eu botei aqui Caio, Alexandre Jesus e Jonathan por serem jogadores que têm sido mais aproveitados pelo lado esquerdo, Marco Antônio e Robinho que enxergo mais como meias centrais, embora o Robinho também possa jogar pela direita, Everton, Felipe, Wellington e Maurício e Everton que também podem jogar em mais de uma função, e aqui na frente Judivan e Robertson que são atacantes, mas também podem jogar na linha de meias, Vinícius, Popó, Marcelo Moreno e Thiago, esses mais camisas 9 mesmo. E botei 2 jogadores de quebradinha aqui, o Ariel Cabral e o Dedé. Até o momento que eu faço esse vídeo, a permanência do Dedé não está definida. Nos últimos dias teve boato de que ele tinha acertado permanência no Cruzeiro, mas até o momento não procede. Fato é que ele não está treinando no grupo e a tendência é que o Dedé não fique no plantel. Já com relação ao Ariel Cabral, a situação é diferente. A tendência dele é que fique, ele já aceitou a readequação salarial e agora no início do mês de março está de volta ao elenco, e a menos que apareça uma proposta com algum clube disposto a levá-lo, o Ariel vai ser integrado ao elenco do Cruzeiro e vai ser utilizado. Então já vou botar ele aqui como integrante do plantel, já que em momento algum ele foi colocado como carta fora do baralho. Aí você pode falar, Emerson, mas você não esqueceu aí de Marcelo Hermes, Matheus Pereira, o Guilherme Liberato, o Jonathan, zagueiro e tudo mais? Não, eu não esqueci, porque esses jogadores não estão integrados ao elenco, eles não estão trabalhando com o time principal. Alguns que têm idade de sub-20, né, como Liberato, Matheus Pereira, eles entraram de férias, porque não tiveram férias no ano passado, né? Esse é o momento no calendário que o sub-20 normalmente fica de férias. E é aquela coisa, quando a gente voltar às competições, eles estarão trabalhando com o sub-20, eventualmente podem integrar o elenco principal, ser relacionados, até jogar, mas pelo menos nesse momento não são opções. Então eu vou começar, obviamente, pelo gol. Acho que não precisa apresentar o Fábio, né? O goleiro que é titular do time, o atleta com mais partidas na história do Cruzeiro, completa 40 anos nessa temporada e está na 16ª temporada consecutiva como goleiro titular do Cruzeiro. O reserva imediato é o Vitor Eudes, né? Que é um goleiro que se destacou no sub-20 do Cruzeiro, tem 21 anos, 1,96 m, e o atributo que ele mais se destacou foi em cobranças de pênalti, né? Ele defendeu cobranças decisivas para o Cruzeiro tanto no título do Campeonato Mineiro quanto da Supercopa e também do Campeonato Brasileiro em 2017. O Vitor está integrando o elenco principal do Cruzeiro desde a temporada 2019, quando estourou a idade sub-20 dele. Iria fazer a sua estreia no jogo contra o Tombense, né? Mas a partida acabou sendo adiada e até esse momento ele não jogou ainda pelo profissional. O terceiro goleiro, Vinícius, ele era o goleiro do sub-20 do Cruzeiro na temporada passada. Foi formado na categoria de base do Criciúma, clube que defendeu até a temporada passada, quando seu contrato acabou e ele veio pro Cruzeiro. A contratação dele foi até meio controversa, né? Quando se descobriu aí valores absurdos que foram pagos a empresários, mas fato é que o Vinícius é sim um bom goleiro, não é tão alto quanto o Vitor Eudes, tem 1,88 m, e vale ressaltar que ele já disputou 3 partidas no futebol profissional, todas pelo Criciúma na disputa de campeonato estadual. As 3 partidas em questão o Criciúma venceu e ele ainda não tomou gol como goleiro profissional. Então, apesar da gente enxergar o Vitor Eudes como um substituto natural ao Fábio, existe sim uma disputa entre eles. E tem o Denivis também, que é hoje o goleiro do sub-20 do Cruzeiro, que numa necessidade ele pode aparecer por aqui, foi promovido a uma
a condição de quarto goleiro do elenco principal depois que o Rafael trairou. Indo agora para a zaga, né? A gente tem Kaká e Léo como titulares. O Kaká é um zagueiro de 1,85 m, cria da categoria de base do Cruzeiro, se destacou muito no nosso sub-20 desde a temporada 2017, quando ganhou o Campeonato Brasileiro e também a Supercopa da categoria. Foi um dos poucos que se salvou na campanha ridícula que o Cruzeiro fez na temporada passada, que culminou em rebaixamento, e apesar de ainda não ter conseguido consolidar aqui nessa dupla de zaga com o Léo, é um menino de muita qualidade que tem um futuro gigante pela frente. Já o Léo é um dos líderes do elenco, um zagueiro de 32 anos, um pouquinho mais baixo, 1,84 m, que tá no Cruzeiro desde a temporada 2010. Quando foi contratado junto ao Palmeiras, o Léo é cria da categoria de base do Grêmio. Também não há muita necessidade de apresentações. O Edu, eu diria que ele é o reserva imediato para qualquer uma das duas funções aqui de zagueiro. É um jogador muito novo, 19 anos, 1,88 m, e é outro jogador cria da categoria de base do nosso clube. Já foi alvo de interesse de clubes europeus, né? O PSV da Holanda, inclusive, já fez proposta por ele que o Cruzeiro recusou. E além de ser zagueiro de formação, ele pode também jogar como volante. Mais um zagueiro cria da categoria de base que integra o nosso elenco é o Arthur. Ele tem 20 anos, mas fez a sua estreia no profissional do Cruzeiro na temporada 2017, em que participou de 4 jogos, né, enquanto o treinador era Mano Menezes. Entre 2018 e 2019, ele passou por 3 empréstimos e não conseguiu se firmar em nenhum dos clubes. O primeiro deles foi no Nacional de Portugal, clube onde ele jogou 5 partidas, retornou ao Cruzeiro e em 2019 foi emprestado ao Tombense, atuou mais 5 vezes pelo time de Tombos e foi novamente emprestado para o futebol português, dessa vez para o Estoril. E a quinta opção para a zaga é o Paulo, né, que muita gente chama de Paulo Eduardo, que completou 18 anos agora nesse mês de fevereiro, é um zagueiro canhoto que também joga como lateral esquerdo, fazia parte do elenco da seleção sub-17 que venceu o Mundial no final da temporada passada, mas acabou sendo cortado, né, às vésperas da fase final da competição por causa de uma lesão. Disputou a Copa São Paulo desse ano como titular, teve até um bom desempenho, e ele é um garoto que sempre queimou etapas, né, passou aí por seleção sub-15, seleção sub-17, já foi integrado precocemente ao elenco principal do Cruzeiro e é um dos caras de maior potencial no nosso plantel. Na lateral direita a gente tem o Edilson, que é outro jogador que a gente não precisa apresentar, 33 anos nas costas, chegou no Cruzeiro na temporada 2018, já passou por quase todos os clubes do planeta Terra, né, Ponte Preta, Grêmio, Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, jogou até no nosso rival Atlético Mineiro e fez parte do plantel que foi rebaixado em 2005. O outro lateral direito do elenco é o Valdir, que recentemente fez a sua estreia como profissional no jogo contra o Patrocinense. É um jogador que se destaca fisicamente, né, 1,85 m de altura, ele que chegou ao Cruzeiro no final da temporada passada, ele não é cria da nossa categoria de base e ele está emprestado ao Cruzeiro pelo Coimbra, time que é do Banco BMG, né? Se agradar, o Cruzeiro tem opção de compra e vamos torcer para nas oportunidades que aparecerem ele jogar bem, inclusive o próximo jogo contra o Uberlândia, ele deve ser o titular porque o Edilson está suspenso. Na lateral esquerda a gente tem o João Lucas, que chegou recentemente e virou titular pro Adilson, jogador de 28 anos que veio pro Cruzeiro justamente por ter trabalhado com o Adilson Batista lá no Ceará. Tem um porte físico respeitável para um lateral, né? Um jogador forte, 1,84 m, mas tecnicamente até agora não convenceu muito. Antes de jogar pelo Ceará nas 2 últimas temporadas, ele passou por Figueirense, Ponte Preta, Novo Horizontino, Paysandu, Chapecoense e mais uns 10 clubes de menor expressão. O concorrente na lateral esquerda é o Rafael Santos, que chegou ao Cruzeiro em 2018, inicialmente para integrar a nossa categoria de base, fez uma boa temporada por lá e foi comprado, né? O Rafael Santos pertencia ao Mirassol. Rafael completou recentemente 22 anos e ele já tem uma certa experiência no futebol profissional, porque jogou pelo Mirassol na temporada 2017 e inclusive passou alguns meses fazendo um estágio no Atlético de Madrid. Ele não chegou a jogar pelo time principal do clube espanhol. Aqui no setor de meio campo vamos começar com Felipe Machado, que foi uma das contratações mais controversas do Cruzeiro. Atleta de 24 anos que foi contratado por empréstimo junto ao Grêmio. Ele foi formado nas categorias de base do Desportivo Brasil, onde ficou até 2014, depois se transferindo para o Grêmio. Terminou a sua formação no Grêmio, onde jogou 7 vezes lá e inclusive Felipe Machado é campeão da Libertadores. Ele fazia parte do plantel que conquistou a América naquela final contra o Lanús. Em 2018 ele jogou pelo Boa Esporte, que inclusive foi rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2019 jogou pelo São José, que estava na 3ª divisão nacional, e chegou ao Cruzeiro para essa temporada, fez uma cagada logo na estreia, depois se recuperou, conseguiu fazer até um jogo interessante. Eu torço muito para que ele consiga nos mostrar dentro de campo um futebol condizente com a confiança que ele tem no próprio futebol. Quem tem disputado posição com o Machado nessa questão de um primeiro volante é o Adriano, jogador que também passou um tempo aí na nossa categoria de base, mas chegou a jogar profissionalmente na temporada
2017 pelo Resende, clube do Rio de Janeiro. Após um bom 2018 e um bom 2019 também, ele foi promovido já na temporada passada, não jogou nenhuma vez como profissional e nesse ano jogou em 3 partidas, tendo um desempenho bem irregular. É engraçado que o Adriano esteve suspenso na última partida do Cruzeiro do Campeonato Mineiro, mas ele tomou apenas um cartão amarelo jogando. Os outros 2 cartões que ele tomou foi comemorando gols do time enquanto estava no banco. Eu acho que é pelo fato dele ser um jogador um pouco mais alto, né? Aí os juízes escolhem ele para dar o cartão naquele bolo ali. A altura do Adriano é 1,85 m. Um pouco mais baixo que ele tem o Pedro Bicalho, 1,78 m, também cria da nossa base. Esse tá no Cruzeiro desde bem mais jovem e fez recentemente aí seus primeiros jogos como profissional. Entrou contra o Tupinambás e São Raimundo e foi titular contra o Patrocinense. O Pedro tem boa qualidade de passe e é outro jogador que tende a se desenvolver muito nessa temporada. O Jadson é uma das principais apostas do Adilson Batista esse ano, um volante de mais chegada no ataque que também sabe jogar como um meia central ou um meia pelo lado e até já quebrou galho na lateral direita. 1,73 m, tem uma característica interessante de distribuição de jogo. Ele fez a sua estreia profissional pelo Sport e poucos dias depois desse debut no futebol profissional, ele foi contratado pelo Cruzeiro, integrou o nosso sub-20 durante a temporada, chegou até a fazer a sua estreia num jogo contra o Atlético Paranaense, né, que o Mano Menezes usou time reserva, e esse ano vem tendo mais oportunidades, titular já em 6 partidas. Quem ainda não teve oportunidade de jogar pelo profissional do Cruzeiro é o Macton, jogador que é cria da categoria de base do América e chegou ao Cruzeiro em 2018. Ele era um dos principais nomes do nosso sub-20, mas estava ali no último ano da categoria de júnior. Havia uma certa dúvida se ele seria aproveitado no elenco principal ou não, e aí veio o grande azar, né? Ele teve uma lesão grave, quando estava na fase final de recuperação na temporada passada, sofreu mais uma lesão e recentemente foi liberado pelo departamento médico. É um cara que está sendo observado pelo Adilson Batista e pode receber uma oportunidade nos próximos jogos. O outro volante, acho que também dispensa apresentações, Ariel Cabral, 32 anos, argentino que chegou ao Cruzeiro na temporada 2015, é atualmente o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, cria da categoria de base do Vélez Sarsfield, teve uma rápida passagem pelo Legia Varsóvia do futebol polonês, foi campeão mundial sub-20 com a seleção argentina em 2007, em um plantel que tinha jogadores como Agüero, Mauro Zarate e o Di Maria, que na estreia do Mundial ficou no banco e o Cabral era titular. Logo a gente pode dizer que um dia Ariel Cabral já foi titular e o Di Maria foi banco dele. Passando para os meias, né? Robinho é outro velho de guerra, tá no Cruzeiro desde 2016, tem 32 anos, meia de organização, teve passagens de destaque aí por Palmeiras, Coritiba e Avaí, e ele apareceu pro futebol jogando com a camisa do Santos, embora seja cria do Mojimirim. Outro meia central é o Marco Antônio, jogador que recentemente vem recebendo suas primeiras chances no futebol profissional, cria da categoria de base mesmo, né? Tem foto dele jogando no Cruzeiro desde, sei lá, sub-12, sub-13, tem muita qualidade técnica, visão de jogo, bom passe, é interessante que ele chuta com os 2 pés, né? É o famoso ambidestro, embora o pé preferencial dele seja o direito. É um jogador alto, né? 1,82 m, e se eu fosse o técnico já estaria jogando como meia central titular do Cruzeiro há algumas partidas, mas o Adilson só utilizou ele entrando no segundo tempo até o momento. E é mais um que passou por várias categorias de base aí da seleção brasileira e tem muita qualidade, esse cara vai muito longe. Maurício, né? Menino Maurício, que Deus guarde. Jogador de 18 anos, principal destaque do Cruzeiro nessa temporada. Teve passagem lá pela base do São Paulo, né? Mas acabou se consolidando como um jogador de base no Desportivo Brasil e chegou ao Cruzeiro na temporada 2018. Estreou no profissional em 2019 e marcou seu primeiro gol naquele jogo contra o Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado, em que ele nos deu a vitória. Nesse início de ano, ele tem 7 jogos com 3 gols e 3 assistências. Aí, só para passar as informações básicas, Maurício tem 1,75 m, é um meia canhoto, e quem não conhecia ele já tá conhecendo por esse início de ano. Everton Felipe é outro meia com essa característica de ser um jogador criativo, mas esse chegou recentemente ao Cruzeiro, ele é atleta do São Paulo e tá precisando se provar, né? Porque ele começou muito bem no esporte, estreou no profissional muito menino lá em 2014, tinha 17 anos ainda, teve uma passagem por empréstimo na base do Inter, não convenceu, voltou pro esporte, aí conseguiu brilhar na temporada 2016, depois deu uma caída e foi vendido pro São Paulo em 2018. Não vingou no São Paulo, foi pro Atlético Paranaense, também não conseguiu jogar bem e chegou pro Cruzeiro aí nessa temporada de reconstrução. É um cara que pode jogar como meia pelos 2 lados do campo, eu gosto dele jogando como meia direita, mas pode também atuar pela esquerda e até como meia central, que é onde o Adilson tem o colocado. E aqui a gente tem o Wellington, né, que é um atacante de lado, é um jogador muito rápido, que joga principalmente pelo lado direito do campo e tem um condicionamento físico realmente impressionante. Ele passou pela base do PSTC, que é um clube lá do Paraná que já revelou muita gente boa, ficou alguns anos na base do nosso rival Atlético Mineiro, de onde saiu
saiu em 2018, teve uma passagem no Atlético Paranaense até 2019 e chegou ao Cruzeiro após a Copa São Paulo da última temporada. Fez a sua estreia com a camisa do Cruzeiro no profissional naquele jogo contra o Atlético Paranaense, né? Mesma partida que marcou a estreia do Jadson. E nessa temporada 2020 ele já participou de 4 jogos, inclusive marcando um gol na estreia, que foi aquela vitória do Cruzeiro sobre o Boa Esporte. Quem poderia jogar pela base, porque ainda é muito jovem, é o Alexandre Jesus. Tem 18 anos, é cria da nossa categoria de base e também um jogador de muita velocidade. O Jesus jogava na base como atacante e às vezes como um ponta direita. No profissional, o Adilson tem aproveitado ele pelo lado esquerdo e as primeiras exibições foram modestas, né? Apesar dele ter marcado um gol muito importante pra gente na Copa do Brasil contra o São Raimundo. É um jogador de 1,84 m que tem muito potencial de evolução, mas eu particularmente acho que ele ainda não tá pronto. Quem sempre trouxe muita expectativa, mas mal jogou até agora é o Caio, né? Um ponta esquerda, Caio Rosa, jogador muito habilidoso. Chegou ao Cruzeiro em 2018 para completar sua formação no Sub-20. Fez boa Copa São Paulo em 2019, depois sofreu uma lesão que atrapalhou um pouco seu desenvolvimento. O Caio até agora só jogou alguns minutos na partida contra o Vila Nova e nem tem sido relacionado para os últimos jogos, né? Mas por característica, ele é um atacante de lado que gosta de ir para cima e torço muito para que tenha novas oportunidades, porque ele me parece um jogador bem mais ousado e mais preparado do que o Alexandre Jesus. Talvez não no momento sem bola, para voltar, para marcar lateral, e tudo isso é muito importante. Mas com a bola no pé, o Caio é um dos jogadores mais talentosos que a gente tem hoje. O Jonathan, né? Jonathan Robert é um jogador que chegou recentemente emprestado pelo Grêmio, pode jogar em qualquer uma das 3 funções do meio campo, embora o destaque dele tenha sido jogando pela esquerda ou centralizado. É um jogador habilidoso, que tem boa qualidade técnica, bate bem na bola, precisa ainda amadurecer o seu jogo, obviamente. Ele que marcou um gol na sua estreia, né? Aquela boa virada do Cruzeiro contra o Tupinambás, depois fez 3 partidas meio apagadas. E chegando nas opções de ataque, né? Robertson Lewandowski, esse monstro sagrado que foi titular do Cruzeiro nos últimos 5 jogos, não conseguiu marcar o seu gol até o momento. Ao lado do Machado, foi aí uma das contratações mais criticadas, justamente pelo baixo número de gols marcados durante sua trajetória no futebol. Seu grande momento foi no Juventude em 2016, que estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Teve passagem de pouco destaque pelo Internacional, ele que é cria da categoria de base do Grêmio. Já jogou na Coreia do Sul, já jogou na Argélia, e até o momento o fato de ser um atacante com características de meia e um meia com características de atacante não funcionou bem com a nossa camisa, mas vamos torcer para que a coisa comece a funcionar agora. A gente já tem um centroavante mais consolidado que é o Moreno e talvez o Robertson consiga se achar como um meia, porque fazer gol realmente não parece ser o forte dele. Aqui a gente tem um Judivan, que é cria da nossa categoria de base, mas um jogador que passou por maus bocados na carreira, né? O Judivan tá atualmente com 24 anos e ele subiu pro profissional do Cruzeiro em 2014. Ele inclusive dá uma assistência para gol, né, no jogo contra a Chapecoense, quando o Cruzeiro já tinha consolidado a taça do Campeonato Brasileiro. Vinha integrando o elenco principal do Cruzeiro em 2015, inclusive marcou seu primeiro gol no profissional nessa temporada, mas acho que todo mundo se lembra, né, Mundial Sub-20 daquele ano, ele sofre uma lesão muito grave depois de uma entrada violentíssima do Maurício Lemos, zagueiro uruguaio. Fica muito tempo sem poder entrar em campo, porque ele teve uma lesão, na recuperação veio um outro problema, e o Judivan só voltou a jogar profissionalmente em 2017, mais de 2 anos depois da sua lesão, né, e foi até um jogo bem emocionante contra o Avaí, porque o Cruzeiro teve um pênalti, o Judivan bateu o pênalti, fez o gol, se emocionou e tudo mais. O Judivan, ele era um atacante de muita velocidade, muita explosão física, e o papo é que ele estava com quase tudo certo para ir jogar no Chelsea, né? Mas a lesão acabou frustrando aí essa transferência, e até hoje o Judivan tá em busca aí de recuperar o seu melhor futebol. Durante o ano de 2018, ele teve um empréstimo no América, no mesmo ano ele foi pro CSA, clube que conseguiu o acesso para a primeira divisão, e em 2019 ele jogou parte do ano pelo Tombense na Série C e parte da temporada pelo Paraná Clube. Marcelo Moreno é o nosso novo camisa 9, né? Foi contratado recentemente. Outro jogador que não é necessário explicar suas características. Começou no Oriente Petroleiro, jogou pelo Vitória, teve 2 passagens pelo Cruzeiro, jogou no Shakhtar Donetsk, no Werder Bremen. Teve também uma passagem pelo Wigan da Inglaterra e passou as últimas 5 temporadas atuando no futebol chinês. E agora tá de volta ao Cruzeiro para ser aí a nossa principal esperança de gols. É um jogador de boa finalização, um jogo aéreo muito acima da média e atua nas horas vagas como diretor de marketing do Clube Celeste.
Outra opção de ataque é o Thiago, né, que inclusive marcou o primeiro gol do Cruzeiro nessa temporada. Atacante muito alto, 1,88 m, jogador muito jovem, tem 18 anos ainda, que foi recentemente comprado pelo Cruzeiro. Ele foi formado no Verê, que é um time paranaense, e o Cruzeiro adquiriu os direitos econômicos dele, então hoje o Thiago é atleta do Cruzeiro mesmo. Tá retornando agora após uma lesão, né, porque naquele jogo de estreia ele faz um gol em 20 minutos e sofre uma lesão na coxa, mas já tá recuperado, vai ser também opção aí pro comando de ataque e pode jogar eventualmente pelos lados do campo. E vou fechar com o aniversariante da semana, né, Vinícius Popó, nessa terça-feira, dia 25 de fevereiro, está completando 19 anos de vida. Ele que é cria da categoria de base do Cruzeiro, passou por sub-15, sub-17, sub-20, marcou mais de 100 gols nessa trajetória pela base, o que deixa claro sua principal característica, ele é um finalizador. Popó tem 1,79 m, é destro, já jogou 7 partidas pelo principal do Cruzeiro, mas se a gente somar os minutos em campo nessas 7 partidas, mal dá 90 minutos. Ele nunca foi titular, sempre entrou aí no segundo tempo, e é um garoto que tem muito potencial, a gente espera ansiosamente que ele comece a ter oportunidades aí, porque ele sabe meter gol e é facilmente uma das maiores promessas que o Cruzeiro já produziu. Bom, galera, é isso, acho que o vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas deu para passar aí um panorama, né, de cada jogador do elenco do Cruzeiro. Se você gostou, eu peço que deixe o like no vídeo, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que deixe aí nos comentários se teve alguma informação útil para você ou se esse vídeo foi uma grande perda de tempo. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!